Bem-vindos a mais um Serão na nossa companhia. Estamos de volta para mais uma conversa noturna e desta vez vamos falar sobre emoções. O que são emoções, como é que as identificamos em nós, nos outros, qual a diferença entre emoções e sentimentos, o que é que nós podemos fazer para lidar melhor com as emoções e como é que nós podemos usá-las a nosso favor. Vou passar a palavra ao Pedro, porque ele gosta muito deste tema das emoções e porque tem investigado bastante, quer a nível pessoal, quer a nível profissional nos últimos anos, e portanto tem aqui várias coisas para nos contar e para nos esclarecer, e de uma forma emocionada, vou passar então aqui para o Pedro. Olha, fiquei tão emocionado com essa passagem. Eu próprio este tema deixa muito emocionado. Bom, boa noite a todos. Já está aqui muitas pessoas. Não vou começar por uma história, mas a ideia é dar aqui algo que possa explicar um bocadinho, vamos dar uma ideia de como é que isto funciona. Imaginem que tem um autocarro, que vocês são condutores de um autocarro grande, daqueles 6 lugares. E o autocarro vai andando e tem várias paragens, e vocês é que estão a conduzir. E a cada paragem vão entrando passageiros novos. Vamos supor que são as emoções, que são passageiros que vão entrando. Alguns saem também nas paragens, não entra só gente. E as paragens podem ser uma discussão em casa, pode ser uma paragem. Uma situação na escola, com o nosso filho, pode ser uma paragem. Uma questão com o nosso chefe no trabalho, pode ser uma paragem. Uma apresentação em público, pode ser outra paragem. É um problema de saúde, etc. Há muitas paragens, ou seja, temos sempre várias paragens que são os sítios ou aqueles momentos que trazem que são mais importantes para nós e são aqueles momentos onde nessas paragens entram as emoções do nosso autocarro e depois vão andando connosco. E nós com elas somos o condutor. E lá pelo meio deste autocarro, que tem muitos lugares, estão uma série de passageiros, podem estar medo, ansiedade, tristeza, frustração, podem estar também outras emoções boas, entre aspas, alegria, felicidade, etc., amor. Mas este autocarro que nós conduzimos carrega todas estas emoções. Estas emoções interagem connosco, por assim dizer, não é? Não estão lá quietinhas no fundo do autocarro e nós a conduzir. O facto é que elas interagem connosco, porque depois também têm pensamentos associados, além de causarem também sensações físicas, e estas emoções, estamos a falar aquelas que mais nos perturbam. Nós podemos estar a conduzir o nosso autocarro e de repente ouvimos lá uma voz de trás: "Epá, tu nunca fazes nada bem, não, estás a conduzir muito a mal, isso realmente não vale a pena, vamos trocar de condutor." Então, quando a gente vai tentar seguir por um novo caminho, não vale a pena estás a ir por esse lado, tu nunca acertas, porquê? Para que é que estás a fazer isso? Acho que fulano tal conduzir melhor autocarro do que tu. Pode haver emoções que também nos apertem muito e comparem-nos com outras pessoas. Olha, estás a ver aquele autocarro ali? Aquele é que está a conduzir bem, aquele é que é um condutor como deve ser. Tu nem pensar. Ou então, não aceleres muito, tem cuidadinho, é melhor jogares pelo seguro e não arrisques muito. Portanto, todas estas emoções que nós carregamos no autocarro, dentro de nós, nos quais nós somos o condutor, de facto influenciam na nossa viagem. A verdade é esta. Ou seja, vão estar constantemente a mostrar-se e a evidenciar-se, porque uma emoção acaba por fazer isso. E depois, nós, enquanto condutor, podemos ter várias reações ou impulsos. Pode ser diferente, não é? Muitas vezes vamos reagir, podemos fazer travagens bruscas, podemos guinar o autocarro, podemos acelerar, podemos desesperar, podemos tentar não reagir também, tapar, convém deixar as mãos no volante, não é? Mas na nossa vida, se temos as mãos no volante, também não é bom sinal, mas pode estar o caso de queremos ter as mãos no volante porque todos os passageiros estão em ebulição completa, podemos querer fugir daquele autocarro, podemos querer castigar alguém ou a nós próprios, podemos, e aqui entram, por exemplo, os vícios. Olha, vou mas aliviar-me do que está a passar e vou mas comer aqui uma maçãs, ou vou aqui beber um bocado de álcool, ou consumir álcool, por exemplo, para me esquecer deste barulho todo, destas emoções todas que estão aqui neste autocarro. Portanto, a questão deste autocarro é o destino que a gente pode ter até
até podemos lá chegar na mesma, mas a questão é como é que é a viagem, e esta é que é a questão do autocarro das emoções. A viagem será a mesma consoante os passageiros que nós tínhamos dentro do autocarro, ou não? A qualidade da viagem é a mesma? E depois já que pensar também o que é que acontece quando entra ou sai um passageiro. Destabiliza, não destabiliza, quando aparece uma emoção nova, quando sai outra. E será que eu preciso de me livrar de todos os passageiros que lá estão dentro para que a viagem seja boa? É essa a solução? Portanto, esta analogia levanta uma série de possibilidades e de situações que nos levam a pensar, mas quando reconhecemos que de facto nós somos o condutor de um autocarro, que somos nós, que é o nosso corpo e tudo o que está à nossa volta, que carrega com ele todo um conjunto de passageiros que se manifestam e aos quais nós reagimos, começamos a perceber que somos mais às vezes do que pensamos, e há aqui muita coisa. E as emoções são exatamente tantas e muitas e depois carregam também pensamentos. Ok. Se calhar, eu percebi a analogia do autocarro, vou fazer aqui também de comentadora. Queria perceber só aqui uma coisa, todos nós temos, o autocarro é igual para todos, ou seja, eu conduzo um Mercedes, tu conduzes um Volvo, mas os passageiros são os mesmos? Essa é a minha questão. Lá dentro as emoções são iguais para todos temos as mesmas, umas são mais pesadas do que outras, como é que funciona? Sim. Os autocarros são, cada um tem o seu autocarro, não é necessariamente igual, porque da mesma forma como os nossos físicos também são diferentes, não é? Os físicos, só para dizer, os físicos de uma pessoa pequena, diferente do físico de uma pessoa grande, os órgãos são diferentes também, os nossos autocarros podem ser diferentes, tem a ver com o espaço naquele momento em particular da nossa vida que temos para carregar. Isso varia. Os passageiros variam também muito, embora o tipo de passageiros seja sempre os mesmos. Por exemplo, o passageiro medo, ou esta emoção medo, de uma forma geral, é o mesmo, depois o condutor em questão pode sofrer efeitos diferentes, consoante o seu estado, a sua capacidade de condução, se já tem uma experiência de condução grande, se já lidou com este passageiro várias vezes ou não. Portanto, tudo depende, porque cada pessoa é uma pessoa. As emoções têm uma tipologia específica, têm uma história específica, ou seja, o passageiro medo, a emoção medo é aquela, mas tal como a dor física que nós sentimos varia de pessoa para pessoa, não é? É difícil criar uma escala, cada pessoa tem a sua sensibilidade. Às emoções também acontece isto. A mesma emoção, em teoria, tem reflexos diferentes de pessoa para pessoa. Não é? A emoção, na realidade, de uma forma simples, a melhor forma de a gente até perceber o que é uma emoção é até olhar para a palavra. E a palavra é emoção. É um e depois moção. Isso são duas coisas. Quer dizer, o é de energia e moção é de locomoção, movimento. Aliás, se olhar em inglês é a mesma coisa. Emotion é de energy e motion de movimento. Portanto, basicamente, uma emoção, a emoção é aquilo que nos coloca em movimento. É a energia que nos coloca em movimento. Porquê? Porque as emoções predispõem-nos a determinados impulsos. Portanto, são energias do ponto de vista neurológico e fisiológico que se manifestam, porque existem químicos que se manifestam no corpo, exatamente, e esta energia coloca-nos em ação, é o que nos impele à ação. Basicamente isto é uma emoção. E as emoções por trás têm, de uma forma geral, têm contorno de histórias específicas, por isso é que elas são diferentes, predispõem-nos a impulsos diferentes também e servem propósitos diferentes. Isto é depois um mundo que a gente há de mergulhar, se calhar, mais para a frente, porque entra-se aqui muito detalhe das emoções. Elas têm utilidade, as emoções são diferentes porque têm utilidades e são, sobretudo, o que é importante perceber é que são mecanismos de feedback. Da mesma forma, quando a gente olha para fora e distingue coisas que estão a passar lá fora, não é? Eu, se olhar para fora, vejo uma paisagem, vejo uma pintura, vejo uma pessoa, vejo cores, cheiro, não é? Tenho os meus sentidos. No meu mundo interno, as emoções são essas pinturas e essas paisagens e tudo mais. Elas são mecanismos de feedback, portanto, cada emoção nos dá uma mensagem diferente, nos dizem que situação estamos, como é que estamos a lidar, nos dá um impulso e uma energia para fazer alguma coisa, e isso indica-nos alguma coisa, e existe um propósito para tal, e, portanto, sobretudo isso são mecanismos de informação. Nós temos de estar atentos e reconhecê-las e diferenciá-las, porque se a gente não perceber o que é uma emoção e quais são as diferentes variedades e o que é que elas nos fazem, para que é que elas servem, no fundo não conseguimos distinguir. É como estamos a olhar, olha, parece que é às vezes aquela coisa que a gente, e eu falo também por mim, a gente entra no museu todo
todo bonito e com quadros de pessoas famosas e depois eu não percebo nada, não é? Portanto, a olhar para uma pintura não percebo nada porque não tenho o conhecimento ou não estudei o mínimo para conseguir perceber realmente a beleza daquele quadro e o esforço do artista. E estou a olhar, é como se diz um burro para um palácio, aquilo é espetacular, mas eu não consigo perceber porque não fui treinado para isso. E com as emoções a verdade é que é a mesma coisa. Nós temos uma grande iliteracia, ou seja, emocional. Há coisa de 200 anos o número de pessoas que sabia ler era muito baixo, hoje é altíssimo. Mas com as emoções o que acontece é isso, a maior parte das pessoas não sabe, não tem literacia emocional porque não aprendeu, quer dizer, e eu sou um estudante também, atenção, porque falta muito isto, nós não aprendemos, e se nós não aprendemos e não sabemos e não dominamos algo, depois também não conseguimos nem apreciar, nem utilizar, nem neste caso das emoções, sobretudo utilizá-las em nosso benefício. Daí a importância de distinguir e saber mais sobre elas. Não sei se respondi às tuas perguntas todas. Eu acho que sim. Estavam sempre presentes. Tu perguntaste uma coisa, estou sempre presente. Sim, nós estamos constantemente com alguma emoção. E dizer que, tal como os passageiros de autocarro, dificilmente só lá vai um passageiro. Não, isto está carregado sempre. Vamos ser mais do que uma. Diz? E diz-me uma coisa. Sim, são mais do que umas. E às vezes é difícil até distinguir porque estão várias, não é? Metidas ao barulho. Mas estamos sempre com alguma emoção. E qual mesmo é a a vantagem? inação, mesmo a nossa, por exemplo, para dar um exemplo, mesmo assim, as emoções é o que nos põe em ação, sim, é verdade. Mas a minha ação é estar inativo parado. Pois, mas isso é uma emoção que é a preguiça. E a preguiça predispõe-nos para estar parado, por exemplo. Portanto, isto é um exemplo. A ação de uma forma lata pode ser até não ter ação, pode ser estar parado. Não fazer a inação. Mas qual é a vantagem para mim de eu saber todas as emoções que eu estou a sentir ou que estou a passar por elas, sentir ou passar por elas, nem sei qual é a expressão melhor para dizer, porque será que eu ao ter conhecimento delas não vou ficar mais confusa e ficar sem ação também na mesma, porque fico com o conhecimento, mas depois não sei o que é de fazer com elas, não é? Essa é a minha dúvida. Sim, é uma dúvida perfeitamente válida, mas para já convém dizer que confusão é uma emoção. Pois, seja, eu estava na dúvida se dizia confusão ou não, mas sim. Mas a própria confusão é uma emoção que te diz que eu não estou a conseguir juntar as peças, que te dá um impulso de tentar encontrar ajuda para resolver algo que não estás a perceber, mas serve exatamente para tem o propósito de nos poder ajudar a resolver alguma coisa ou a tentar encontrar um caminho no meio de uma confusão. Ou seja, isto é uma emoção, é um sinal que nos dá porque estamos a encontrar algo que não estamos a conseguir resolver. Mas, de facto, o grande benefício disto, quer dizer, a pessoa não tem de dominar tudo, a questão não é essa, a questão é ter consciência e começar a perceber as diferentes energias emocionais e distingui-las. Vantagens específicas. Ora, se eu conseguir conhecer melhor o que se passa dentro de mim e perceber os sinais e utilizá-los em meu favor, a minha relação primeiro comigo, que é a pessoa mais importante da minha vida, somos sempre nós próprios e temos de começar por nós, portanto vamos ter uma melhor relação connosco, essa é a primeira, isso é extraordinário, e logo isso aí vai-nos fazer ter uma melhor relação com as outras pessoas, só isso, por um lado, e depois, ao percebermos isso em nós, conseguimos também perceber nas outras pessoas à nossa volta, também nos vai ajudar a ter melhor relação com elas, por isso, então, duplamente vamos poder ter melhores relações com as pessoas à nossa volta, porque conseguimos perceber melhor isto. Ter melhor relação connosco e com as pessoas à nossa volta, dificilmente não vamos ter a vida que imaginamos. Portanto, é um passo para lá chegar, porque o mundo é constituído de pessoas, seja do que for, seja pessoal, profissional, são sempre pessoas. Portanto, esta é a grande vantagem do que se chama inteligência emocional também, a pessoa ter esta capacidade, mas por isso tem, naturalmente, mergulhar um bocado, estudar, estar atento e saber mais, como é óbvio, isso é inevitável, como qualquer área da vida, como qualquer coisa física que a gente faça, também precisa de melhorar e treinar. Isto é um conhecimento que tem de ser treinado e tem de ser aplicado. É inevitável. Infelizmente não somos ensinados a isso. É uma área que passa ao lado porque tem a ver com a história da humanidade, com o iluminismo e com a questão da racionalidade, da importância da mente, do cérebro, e realmente deu-se um peso tão grande a isto, à lógica e à análise crítica, que se esqueceu esta parte e se desvalorizou imenso esta parte. Aliás, só dando aqui uma parte, um trabalho enorme feito por um neurocientista português que é o António Damasio, que já tem escrito livros sobre esta matéria, vale muito a pena para quem não conhece o trabalho dele, de facto,
e também por o facto de ser português é sempre um certo orgulho nacional, tem falado muito sobre isto e tem mostrado claramente pelas investigações e análises e opiniões que tem emitido que realmente as emoções têm um papel extremamente grande e muito mais importante do que se possa pensar comparando com tudo o resto. Agora, isto não é em detrimento também da parte cognitiva e racional, não. Ambas as partes, se dividimos nestas duas, têm o seu valor. Simplesmente temos esquecido mais desta. Portanto, eu coloquei aqui uma questão. Eu coloquei aqui uma questão da Paula, que eu por acaso ia fazê-la. Não sei se tu vais falar nisso mais à frente, senão eu coloquei aqui da Paula. Posso responder. A inteligência emocional é a capacidade que nós temos para conseguir estar conscientes, observar as nossas emoções e o nosso interior emocional, para que possamos reagir melhor para fora. Basicamente é isto. Portanto, é uma inteligência que não se passa aqui. Aliás, isto depois já há vários conceitos de inteligências, há quem defenda que há uma dúzia de inteligências, etc. Mas, de uma forma, também para simplificar, há uma inteligência dita física, que é, por exemplo, a inteligência que nós temos de aptidão física e de facilidade de atuação física com partes do corpo, por exemplo. Há a inteligência mais comum, que é a inteligência cognitiva, que tem a ver com o cérebro racional, a parte cognitiva em que analisa, em que projeta, em que é criativa, em que planifica, e portanto há uma usa toda a razão, é uma componente de inteligência, e há uma outra componente de inteligência que de facto tem a ver com as nossas emoções, e as nossas emoções englobam uma gestão de sensações, pensamentos, toda a energia, todos os sinais que dão. É uma coisa muito mais subtil, que tem a ver sobretudo com o relacionamento, seja em primeira instância connosco próprio, e depois, por consequência, também com as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, envolve muita coisa que tem a ver com a autoconsciência, a autogratidão, a autorreconhecimento, e depois para fora. Portanto, mas é toda a gestão desta parte emocional, que não é ao nível da razão, que é ao nível destas coisas que sentimos e não sabemos explicar exatamente. E, portanto, ao ser uma inteligência, porquê? Porque, como um músculo, se for exercitado, permite-nos, de facto, melhorar a nossa relação connosco e com as pessoas que estão fora. E, como disse, nós vivemos num mundo social e, portanto, não trabalhar isto é esquecermos disso. Não sei se foi claro na resposta. Paula, não sei se ficou esclarecido, senão também eu penso que mais à frente podemos voltar a este assunto, mas pelo menos eu fiquei aqui também, tinha essa mesma questão que a Paula Bento. Eu queria só complementar aqui, porque falámos das vantagens, mas queria só alertar de vantagens de trabalhar, conhecer as emoções e trabalhá-las. Mas há aqui os riscos que são, quer dizer, que devemos ter atentos, porque o facto é que há aqui duas coisas que acontecem. Por um lado, há emoções que ficam enterradas, no sentido em que nós não os queremos olhar e não as reconhecemos, e não temos consciência, e elas vão ficando lá porque a energia que fica parada é como lixo que fica embaixo do tapete, e portanto mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. Portanto, emoções que são enterradas ficam mais cedo ou mais tarde, e pode ser até muito mais tarde, vão voltar a aparecer. Portanto, isto é um risco grande de não trabalhar esta inteligência emocional, esta parte emocional. Outra é que emoções podem não estar enterradas, mas não as conseguimos processar exatamente ao passar por elas, vão-se manifestando no nosso dia-a-dia, não é? Portanto, se a pessoa, por exemplo, por hipótese, uma pessoa que não consegue perdoar outra pessoa, por hipótese, por uma emoção de mágoa, de qualquer coisa que se passou, vai estar constantemente a viver com aquilo e isso vai afetá-lo no dia-a-dia, portanto, porque houve aquelas emoções que não foram processadas, não se conseguiu processar, por exemplo, o perdão. Portanto, este é o risco que daqui advém. Oh Pedro, antes de avançar, temos aqui algumas questões que eu acho que têm a ver com o que acabaste de dizer. Temos uma aqui da Paula, a Paula. Eu penso que consegues ler, portanto, consegues? Pronto. Há níveis de emoções, emoção A, B e C. Níveis de emoção, bom, não sei se percebi exatamente a pergunta. A mesma emoção, a mesma emoção pode ter várias cargas e intensidades, e embora isso varie de pessoa para pessoa, mas eu posso ter uma emoção de tristeza e ela pode ter níveis de intensidade diferentes, mas isso só cada pessoa é que pode avaliar. Portanto, tem aqui há uma margem. Entre as várias emoções todas, há emoções que podem estar mais relacionadas
connosco, emoções que podem estar mais relacionadas com outras pessoas, mas não há uma segmentação de emoção, nem de níveis de emoção. Uma coisa muito importante a perceber é que todas as emoções, não há sequer emoções, não há, dentro do que se estuda e dentro daquilo que se acha que, da utilidade que se pode tirar disto, não há necessariamente emoções más ou emoções boas, por exemplo. Nós é que temos tendência a catalogá-las como más ou boas, porque foi assim que aprendemos e porque normalmente... Segundo as nossas crenças, não é? E nós normalmente julgamos em função dos impulsos que as emoções dão. O que acontece é que as emoções todas têm informação que pode ser útil. Agora, como é que nós as vivenciamos, as observamos e fazemos alguma coisa com elas é que é diferente. Mas não, o que há de diferente a mais é sobretudo a carga e a intensidade que pode existir. Naturalmente, a gente pode separar as emoções em emoções que são mais intensas de uma forma geral e que predispõem a impulsos mais carregados, não é? Uma emoção como a satisfação, por exemplo, pode nos dar algo com um impulso, com uma carga relativamente baixa, mas se eu encontrar uma emoção como o júbilo ou a excitação, isso pode ser algo bastante impulsivo. Uma tristeza ou preguiça pode nos dar uma emoção com uma carga relativamente baixa, porque o impulso daí advém, tem uma ação relativamente lenta, por assim dizer, e outros, se eu estiver completamente excitado, posso estar aqui aos pulos e aos saltos, e, portanto, isso pode-se exprimir mais energeticamente. Portanto, há diferenças a esse nível do que é a carga que eles podem ter, embora duas pessoas não sintam necessariamente a mesma emoção da mesma maneira, porque isto que estamos a falar, não há ciência sobre isto é tudo um mundo misterioso, porque não há estudos, análises, mas quer dizer, não é possível medir tudo isto, não é? Portanto, isto é as interpretações que têm sido vindo a chegar ao longo do tempo e daquelas que realmente têm mostrado mais úteis, porque no fundo, todo este campo tem de ter uma utilidade, não é? Se a gente estudar isto e disser, mas não consigo fazer nada com isto, eu não consigo fazer nada com isto das emoções, dá igual, não é? Fico a olhar e é meramente estar no papel, e voltamos à história da primeira live dos feijões, do conhecimento e da sabedoria, quer dizer, não me interessa muito conhecer emoções se eu depois não conseguir utilizar essa informação para alguma coisa, ok? Olha, e antes de avançar... acho que não. Só aqui temos aqui vários comentários, estou a selecionar aqui alguns e depois vou pondo ao longo da sessão. Hoje esta audiência está perfeitamente louca, isso é ótimo, está com uma emoção. Nós estamos à espera mais nas crenças e afinal as emoções estamos aqui mais emotivos. Temos aqui também uma pergunta da Sónia. Olá, Sónia. Está de férias, mas está aqui a assistir connosco. Tem aqui uma questão que eu acho que ocorre a muitos de nós, que é as diferentes emoções com as diferentes pessoas e aquilo que nos causa aqui. Depois os outros comentários eu vou pondo depois ao longo da sessão. Não sei se quer responder já agora à Sónia. Porque é que temos diferentes formas? Já lá vamos à questão do gerir as emoções, que é um dos termos que podemos falar, mas a questão é... as emoções são reações, as emoções, lá está, estas paragens do autocarro, têm a ver com determinados momentos e a percepção que nós temos das experiências. E, portanto, há momentos, há situações e há pessoas que são gatilhos para nós. Isto depois remonta também às questões astrológicas que a Isabel tem nada a falar também aqui já há bastante tempo, não é? E, portanto, na vida de cada um há pessoas que servem de gatilho para despertar emoções em nós. Mas, mais uma vez, essas emoções não têm nada a ver com essa pessoa à frente, porque a emoção é sentida por nós. Mas, claro, há pessoas que espoletam mais emoções em nós, têm essa... é a relação que temos com elas. Isso é perfeitamente normal. Mas isso implicava analisar também as relações e o porquê dessas relações. Mas as relações têm um propósito, isso é todo outro trabalho que se pode fazer, por exemplo, é uma análise das várias relações da nossa vida, até familiar, por acaso tentado a fazer um trabalho a nível familiar, identificar um conjunto de pessoas e perceber que emoções é que estão associadas. Isso é perfeitamente normal. E isso na prática, devemos agradecer isso, porque sem essas pessoas nós não poderíamos sentir ou ter determinadas emoções, o que nos permitirão primeiro conhecermos melhor a nós e depois ultrapassarmos as dificuldades e até criar um melhor relacionamento. Portanto, se são despertadas estas emoções, excelente, vamos investir tempo em observá-las e perceber o que é que elas nos estão a transmitir. Mas que é perfeitamente normal,
Da mesma forma como a gente pode olhar para 10 quadros no museu e há um quadro que chama a atenção, os outros 9 não. Ok, e que mexe mais connosco. E pela mesma razão porque nem toda a gente gosta do amarelo, não é? Portanto, cada pessoa tem o seu conjunto de coisas que as ativam, mas mais uma vez, a questão essencial não é as pessoas que nos ativam, a questão essencial somos nós. Se nós somos ativados, então é nós que temos de ver, não é? Olha, nós continuamos com vários comentários, mas eu penso que tu vais conseguir respondê-los aqui à frente, porque basicamente estão a perguntar aqui que atitudes é que podemos tomar. Sim, já lá vou. Já lá vou. Para já, pronto, há aqui uma emoção que nasce em mim, é grande satisfação, porque realmente está a haver aqui muito interesse, não é? Isso deixa-me bastante satisfeito e entusiasmado também, lá está, outra emoção que é o entusiasmo. Mas isso é tudo. A gente depois talvez já entrar mais por as diferenças das emoções todas, mas já era sobretudo perceber isto. Porque cada pessoa percepciona à sua maneira e para já não vale a pena agora estar a desafiar esses conceitos todos, mas dentro disto que estamos a falar, que atitudes é que podemos adotar? Há aqui sobretudo dois modos que é preciso perceber. Eu já falei numa conversa anterior de um deles, que é o modo normal que nós estamos habituados a trabalhar é um modo de fazer. É um modo prático, está cognitivo. E o fazer é o que a gente só sabe fazer coisas. Que basicamente é, nós estamos infelizes ou não estamos bem, e vamos atribuir-lhe mesmo a infelicidade. Não me sinto bem com qualquer coisa, vida profissional, vida pessoal, vida familiar, whatever. Cada um tem as suas questões. E, portanto, nós, ao sentirmos isto, achamos que temos um problema, ou que existe um problema. E, portanto, quando existe isto, quando temos um problema, o que é que a gente faz? O que é que a nossa mente cognitiva está habituada a fazer? É resolver o problema. E então vamos resolver o problema como fazendo coisas e procurando soluções. Portanto, isto é o modus operandi que a gente está habituado a tratar das coisas na nossa vida. Este é o modo de fazer. E isto é um loop vicioso, é um ciclo vicioso, porque a gente está sempre à procura de soluções para problemas, mas a gente, na realidade, não tem problema nenhum. A gente simplesmente está a sentir algo, está a sentir uma emoção que é infelicidade, ou outra, mas pronto, estamos a sentir uma emoção. E esta emoção tem a de ser realmente sentida, observada, temos de estar com ela. E em vez de entrar no modo fazer, que eu falei antes, temos de entrar no modo ser. Então simplesmente temos de ser. Ser implica dar espaço à emoção. É reconhecer que está lá um passageiro no autocarro, perceber quem é que ele é, ir lá falar com ele, estar um bocado com ele, ver o que é que ele quer, o que é que ele tem para nos dizer. Ok? Não é estar no autocarro, estar a emoção lá atrás a falar connosco e a gente não quer saber, ou então quer fugir dali, ou então quer arranjar uma solução qualquer rápida para ele se calar. Não. Ele não se vai calar. A questão é essa. A gente quer calar uma emoção, muitas vezes, e quer mandá-lo para fora do autocarro. Mas se ela está a falar é porque tem alguma coisa para nos dizer. Portanto, como é óbvio, parece óbvio, não digo óbvio porque às vezes devia ser para mim também, mas também não é, mas digo assim agora porque acaba por, quando eu digo isto parece óbvio, então temos de ir lá ouvir o que esse passageiro está a dizer, não é? E não mandá-lo para fora do autocarro porque ele quer dizer alguma coisa. Portanto, temos de estar com esta emoção, é preciso ser. Agora diz assim, isso custa um bocado. Pois, se calhar está bem, custa, mas a verdade é que se o mandares fora do autocarro, se tentares calar à força, os resultados no longo prazo não vão ser bons, porque ele ou vai tentar entrar outra vez, ou vai afrontar-nos, ou vai aparecer mais tarde. Portanto, a única hipótese é conseguir dar espaço a essa emoção. Portanto, sair do modo de fazer, que estamos habituados, é entrar no modo de ser. Esta é uma atitude de uma forma geral. Porque quando nós entramos num esquema que é, eu sinto-me, não me sinto bem, sinto-me infeliz, estou a ver aqui as minhas mãos, sinto-me infeliz e, por oposição, estou a admitir qual é o estado normal ao estado expectável como felicidade, estou a trabalhar aqui num gap, numa diferença. Portanto, estou sempre a fazer uma comparação entre onde eu estou e onde eu acho que deveria estar. Porque acho que tenho um problema e acho que devia estar aqui. E então, esta diferença, quanto maior for esta diferença, mais nós vamos ficar a bater mal. Porque é isso que nos causa problema. Portanto, nós estamos aqui e não interessa estar a olhar para aqui. Temos é de estar aqui neste sítio e não estar a pensar no tal sítio supostamente ideal que devíamos estar sem aquela emoção no sítio qualquer. É aquilo que estamos a sentir. O que faz é que nós estamos continuamente com esta lógica racional, estamos sempre a cismar no problema. Isto não está bem, eu devia fazer isto, outra pessoa fez aquilo, como é que eu vou reagir? O que é que eu vou fazer? Se calhar tenho medo, como é que eu faço? Portanto, nós continuamos a pôr a mente nisto e a solução não está na mente, definitivamente, porque a mente vai entrar com mais pensamentos e vai-nos pôr neste ciclo vicioso, como um cão a morder a cauda, vai andar sempre assim à volta. Portanto, é uma armadilha completa. Por isso é que nós
tendemos a achar que parte da solução, no caso das emoções, é, por exemplo, tentar controlá-las. E dizemos assim, o ideal é tentar controlar as emoções. A verdade é que nós controlamos muito pouca coisa à nossa volta. Basta olhar para o mundo à nossa volta, para as coisas à nossa volta, para a Terra. Nós controlamos muito pouca coisa. Portanto, havíamos de conseguir controlar as emoções que estão dentro de nós. Dentro de nós, que estamos a sentir, ou que são os passageiros do nosso autocarro, não é assim tão linear. Nós, inclusivamente, não controlamos, e se formos a ver, até voltando àquela conversa que tivemos a semana passada, para quem esteve da mente consciente e subconsciente, os mecanismos automáticos do nosso corpo que são subconscientes, a fome, a sede, o andar, o movimentar-se, o dormir, nós não controlamos efetivamente nada disso, eles acontecem num automatismo, eles estão lá, não é? E as emoções, como fazem parte do design humano, foi assim que fomos criados, elas estão lá, nós não conseguimos controlá-las, efetivamente. A solução nunca é essa. Podemos influenciá-las, mas não é o mesmo. Nós entramos nesta fantasia de controlar, achamos que dá-nos média de segurança, né? Qualquer coisa que a gente diga que controla-se é aquela velha teoria, ok, vamos controlar uma coisa para nos sentirmos seguros e sentirmos capazes. Portanto, achamos que se controlarmos as nossas emoções, se não as exprimirmos, se as reprimirmos, se as cortarmos, se as pusermos ali num saco fechado, se as enterrarmos bem fundo, achamos que estamos a controlar, achamos que isso é bom. Mas nós estamos a agir com o modo de fazer, o nosso modo racional, sobre uma coisa que é uma coisa de ser, é uma coisa de sentir. Portanto, inteligência emocional entra aqui. Inteligência emocional é perceber, calma, isto não é uma coisa de modo de fazer, isto não é um plano que eu tenho de apresentar ao meu chefe, isto não é uma análise estatística que eu tenho de fazer, isto não é uma racionalidade que eu tenho de fazer sobre um problema matemático que eu tenho para resolver. Portanto, eu não preciso aqui da mente, eu preciso de uma minha outra inteligência, e a gente tem de começar a habituar-se a fazer isso. É mudar de chip, não é o chip racional, que é muito útil para muitas coisas, mas é outro chip, é o chip emocional, a inteligência emocional, e então para esta situação das emoções eu não posso aplicar a solução racional normal, tenho de ir buscar a inteligência emocional e com ela olhar e dar espaço às emoções. Portanto, basicamente o que eu posso dizer que seria a atitude mais aconselhável, respondendo a quem já fez essas perguntas também, é que seria, olhando para a analogia do autocarro, seria, em vez de controlar, seria conduzir, ou continuar a conduzir, basicamente. Estar ao comando é diferente de controlar. Ou seja, eu devo estar ao comando do autocarro, sim senhora, mas isso é diferente de estar a controlar o que se está a passar. É muito diferente. Eu não me vou aliar de estar ao comando do autocarro, eu não me vou mandar para fora do autocarro porque não consigo controlar as emoções, não é? Eu tenho sempre que elas lá estão e continuar com elas, mas tenho que continuar a conduzir e fazendo escolhas, não é? Portanto, devo primeiro reparar nelas. Tenho vidros retrovisores, posso reparar, ok, estão lá aqueles passageiros atrás, e juntaram-se todos, aqueles todos, e juntou-se o medo, a frustração e a raiva, estão lá todos ao fundo. Ok, mas eu reparei neles, eu percebi que eles são 3. Ok, eu dou-lhes espaço, eu dou-lhes voz, eu sou preciso para o autocarro e vou lá falar com eles, eu estou ao comando, não estou a controlá-los. Ok? Isto implica também escolher as reações em função dos contextos, não é? Tenho a capacidade para perceber que não estou a reagir inconscientemente, porque ganho a consciência daquela emoção, então vou reagir com mais consciência, porque já sei o impulso que me dá. Okay? Eu, por exemplo, se tenho medo, o medo é uma emoção que dá-nos o impulso de fugir. Temos medo de uma coisa que temos de fugir, ali. Eu sabendo isto, sabendo que é esse impulso e sabendo que estou a ter esta emoção e que esse é o impulso normal, eu posso conseguir invocar uma emoção que vai contrapor isto, que a emoção que contrapõe o medo é a coragem. A coragem é a emoção que nos diz, e é o feeling que temos, que é, ok, eu tenho medo desta situação, mas eu vou ser capaz de enfrentá-la, eu sou capaz de enfrentá-la. Portanto, podemos conseguir chamar aqui uma outra parte de nós que vá, não é combater, mas criar aqui um equilíbrio entre uma coisa e outra. E não anula o medo, por exemplo, mas vai permitir-nos fazer as coisas apesar de, okay? E não ficar preso só àquele impulso normal. E em última análise na questão do autocarro, continuando com a analogia, depois de observar e reconhecer, ok, malta, passageiros todos que aí estão, ok, obrigado pelo feedback, porque tudo isto é feedback que eles dão, estas emoções. Obrigado pelo feedback, mas este é o meu autocarro. Eu não vou fazer o que não quero, eu vou continuar aqui ao comando disto. Posso não controlar o que se está a passar, mas vou continuar ao comando. Portanto,
A atitude é sobretudo esta, de conduzir, pode ser também uma analogia de navegar pelo mar de emoções, mas é a mesma lógica, não de o gerir e de controlar, é tudo muito mecanicista e irracional. Portanto, a gente tem a ter de entrar numa aceitação, entrar na onda, não abdicar do nosso comando, sim, mas não cair no risco de meter a mente a tentar controlar uma coisa que não é mental, porque está a outro nível, porque é mesmo assim. E, aliás, há uma leitura simples que a gente intuitivamente faz, quer dizer, a mente está relacionada bastante com o cérebro e as emoções estão muito relacionadas com o coração. São dois níveis diferentes, ambos estão relacionados, isso era toda uma outra conversa, a ligação entre o cérebro e o coração, que é extraordinária, mas são coisas a dois planos, portanto a gente tem de perceber o que é preciso ser ativado. Se estamos a sentir emoções, temos de ir buscar mais o coração. E não resolver com o cabeça é um problema, entrar que não é problema, resolver algo que estamos a sentir, até eu caio nos mesmos erros, não vamos resolver uma questão que estamos a sentir com isto. Se ela está aqui, temos que resolver. Aqui, uma emoção pode comportar várias coisas, mas para não complicar, emoções e pensamentos autoalimentam-se. Ou seja, uma emoção pode gerar um pensamento ou um conjunto de pensamentos e os pensamentos podem gerar emoções, não é? Porque se eu imagino, eu sinto, vamos voltar ao medo, que é simples, eu tenho uma experiência e senti medo, não é? Acho que estou nessa emoção. Começo a pensar, o que é que me pode acontecer? Pode-me acontecer isto, aquilo e o outro, e consequências a seguir. Outra coisa é, eu posso estar a pensar sobre uma memória que tenho para trás e com isto gera-me emoções. Boas ou más, entre aspas, pronto. Mas emoções, e portanto, elas estão interligadas, pensamentos e emoção, autoalimentam-se, não é? Agora, isto também às vezes é como boa e galinha. A questão não é o que é que vem primeiro, são percepções e ambas estão interligadas. Ok, já tenho aqui o esclarecimento aqui por parte do Rui, o que o Rui queria explicar tem a ver aqui entre a emoção vem do nosso lado mais empático e a emoção que vem do nosso lado mais sombra. Eu sei que isto é muito mais complexo, não tínhamos este tempo todo que nós temos aqui para falar, temos sempre aqui algumas limitações de tempo. Mas a pergunta é como distinguir, qual é que era? Sim. Ou seja, como é que eu sei que a emoção que eu estou a sentir vem de uma forma empática ou se vem do meu lado mais sombra, do meu lado mais recôndito, e como é que eu vou gerir as duas porque têm intenções diferentes, não é? Pelo menos foi ela se apareceu foi porque houve uma exposição a uma situação qualquer ou uma experiência. De onde é que ela vem? É preciso ver qual é o gatilho que nos fez. Depois isso que nos fez reagir a isso. Nós depois temos várias partes entre nós, claro. Podemos dizer a minha parte mais medrosa, ou a minha parte mais corajosa, ou a minha parte mais empática, ou a minha parte mais racional, despertou emoções. Em última análise, não é tão importante isso. Ela foi despertada para nós. Se nós observarmos e analisarmos, vamos tirar dali conclusões. E com isso é que podemos fazer alguma coisa. A distinção é feita depois de olhar para a emoção, não necessariamente antes. Ok? Não sei se consegui explicar, e sim, pode depois levar aqui a outros pontos. Mas olha, eu se calhar agora ia passar, até por causa aqui do tempo, sim, eu vou respondendo aqui também. Eu agora se calhar ia passar para a técnica, para aproveitares aqui também este tempo, e na técnica com certeza que há aqui questões que vão ser respondidas. Vou deixar só aqui responder aqui, estou a ver aqui uma da Paula Bento que fala da masculina e feminina, e também vi aqui uma das... Sim, esta questão do ser mais... Podes pôr isso, quer dizer, isto não há... De uma forma empírica ou intuitiva, as mulheres, o sexo feminino, ou a maioria, porque também não é sempre linear, não é? Mas tem esta apetência mais desenvolvida. Isso depois implica uma análise histórica, não é? A gente se olhar para o tempo histórico, do tempo das cavernas, os homens tinham uma função que saíam para providenciar alimento e iam focados em ação e em trazer sustento, e quem estava em casa e quem ficava a cuidar eram as mulheres que tinham um instinto maternal e que, obviamente, estavam mais numa ótica relacional de preocupação e de nutrição das várias pessoas, ao passo que os homens estavam numa coisa mais racional, de está ali
um tigre, ou está ali um animal e o que seja, e caçar, não caçar, portanto eram muito mais, planeavam e eram muito mais objetivos. As mulheres desenvolveram, de uma forma geral, o sexo feminino desenvolveu mais esta apetência emocional porque passava mais tempo em conjunto a tratar e era cuidador, e, portanto é natural que isto do ponto de vista histórico e de evolução da raça humana haja isto. Agora, não há nenhuma inibição contrária, portanto isto é só como as coisas evoluíram. Em termos de potencial, eu creio que é semelhante. O músculo, do ponto de vista genético, histórico e geracional feminino, pode estar mais trabalhado nesse sentido, por causa de toda a forma. Mas as sociedades mudam, não é? Hoje em dia a sociedade de hoje já não é a sociedade das cavernas, e já é diferente. E, portanto, isso também vai tendo impactos nas nossas habilidades e capacidades. Portanto, está sempre em mutação. Pronto, era só para fazer este acrescento aqui. Vou avançar então para a gente. Realmente o tempo estava rápido e eu estou a apressar, não quero criar nenhuma emoção negativa. Sim, para a gente não fechar do tempo, se houver depois, podemos sempre fazer mais toques. Bom, para complementar aqui com algo também prático que eu costumo usar bastante, ou seja, há técnicas que depois permitem fazer isto. A atitude que a gente falou de ter consciência e observação é excelente e da condução é uma atitude que se faz, mas há técnicas para fazer libertação emocional. Uma delas chama-se mesmo Emotional Freedom Techniques, portanto, técnicas de libertação emocional, e basicamente é um método de autoajuda que isto ensina-se, pode-se aplicar em sessões, e eu faço em sessões, mas a pessoa pode aplicar ela própria, porque existe conhecimento online disponível, depois posso facultar a quem quiser, e basicamente é um método de autoajuda, corpo e mente, que liberta emoções. Claro que em sessões isto faz-se de uma outra maneira, mas é possível a pessoa fazê-lo ela própria. E, portanto, isto é um método que foi construído sobre os ombros da psicoterapia, da kinesiologia, do PNL, da medicina tradicional chinesa também, não é? E já foi muito testado e usado, já há uns 30 ou 40 anos, muito usado, por exemplo, nos veteranos do Vietnã, que tinham stress pós-traumático, muitas memórias, muitas emoções que ficaram não processadas e, portanto, foi utilizado com bastante sucesso. E parte de um princípio que temos estado a falar aqui, que as emoções são energia. Pronto, eu não vou... O Einstein já mostrou que nós somos todos energia, não é? Quando já há mais de 100 anos, a verdade é essa, que a matéria é energia, mas os nossos corpos, efetivamente, são corpos... têm eletricidade, isto é um dos princípios que está por baixo desta técnica. Nós às vezes esquecemos, mas nós lembramos da eletricidade estática que às vezes temos em nós, ou na roupa, ou quando damos choque às pessoas, às vezes acontece, se virmos os eletrocardiogramas e os eletroencefalocardiogramas, mostram claramente a eletricidade que nós temos a correr no cérebro ou no coração. Aliás, quando a linha do eletrocardiograma no coração para, o que é que acontece? Estamos mortos, não é? Não há eletricidade a correr no corpo. Portanto, nós somos realmente elétricos. E por algum motivo, o nosso corpo é 70% água. A água é o melhor condutor de eletricidade, como sabem, não é? Portanto, isto não há coincidências neste aspecto. Portanto, nós somos realmente eletricidade e energia. Portanto, e nós temos, efetivamente, sistemas de energia dentro do corpo. Isto, agora, agradecendo aos chineses, que há mais de 5.000 anos traçaram todo um mapa de circuitos energéticos dentro do corpo, chamados meridianos. Isto é a base da medicina tradicional chinesa. Os meridianos não são mais do que rios ou canais onde flui a energia. Isto está relacionado com órgãos, também não vou entrar por aí, que é outro mundo, mas pronto, temos uma série de linhas invisíveis. Imaginem que é a tubagem, a canalização. É a nossa canalização interna, a par das veias que são visíveis, ok, de onde corre o sangue, é certo, e onde corre, e depois já os canais linfáticos, onde corre a linfa, é uma coisa. E depois há esta parte dos meridianos que já existe, pelo que sei, nos anos recentes, formas de detecção destes meridianos energéticos, destes canais energéticos, através de tecnologias avançadas, mais avançadas. Mas, bom, é a nossa canalização onde corre a energia. Ora, as emoções são energia e, portanto, as emoções correm por lá. O que é que acontece? Acontece que uma canalização entope. O que é que acontece com uma canalização entope? Normalmente vamos incorrer em custos, já sabemos, não é? É sempre terrível. Portanto, porque fica lá uma coisa tampão na canalização, a energia não passa e depois tudo à volta vai ser afetado. E, portanto, emoções não processadas, visto serem energias, é como canos entupidos. É como diques em rios, barragens ficam feitas em rios. E, portanto, conseguir pôr o rio ou o cano a fluir todo, criando um desentupimento, criando um flow completo,
faz com que nós naturalmente fiquemos mais equilibrados. E as emoções, estando lá agarradas, não processadas, ficam lá a reter energia. E, portanto, esta técnica permite fazer isso. Porquê? Porque usando a técnica do conhecimento dos meridianos chineses, permite, através de toques em várias zonas do corpo, portanto, a gente vai tocar em vários sítios que são meridianos e, portanto, é como estar a tocar num cano e aquilo passa a vibração toda e permite criar um desentupimento energético. E, portanto, essa é a lógica. Portanto, desbloqueia. E é uma técnica que, é verdade, o bloqueio pode ser num cano específico, a gente tem por hipótese 20, não é? A técnica tem a vantagem de não tem de saber qual é o cano, porque isso implicava um outro conhecimento mais aprofundado. Faz uma revisão por todos os canos, basicamente. Então, passando por todos os canos, vai-se passar garantidamente por aquele cano onde está mais entupida aquela energia que está relacionada com alguma emoção em particular. E, portanto, é uma técnica que permite trabalhar com medos, fobias, stress, ansiedade, traumas, memórias, alergias, vícios, porque tudo isto carrega emoções. E isto é o princípio base. Ao ir lá desbloquear estas emoções, depois vai remontar a memórias e até a crenças, como a gente até viu na conversa passada, tudo isto está interrelacionado, permite de facto criar os desbloqueios e libertação energética e automaticamente desembrulhar isto que está embrulhado. E, portanto, é uma técnica bastante eficaz que eu utilizo e que eu aconselho a experimentarem, mas também a investigarem, porque é uma coisa até da autoaplicação que pode ser útil. Portanto, faz parte da nossa inteligência emocional e nossa consciência sobre esta matéria. Oh Pedro, desbloqueia também uma dor física. Imagina que eu estou com uma dor física, até pode ser a cabeça, pode ser causada por uma emoção, não é? Essa claro. Dor física. Sim, realmente as coisas estão relacionadas também, porque a mente e o corpo estão relacionados, como também já temos falado, portanto uma coisa influencia a outra. A técnica pode ser usada especificamente para também eliminar ou baixar ou reduzir bastante dores específicas que estão a ter. Normalmente por trás da dor vai-se apanhar uma emoção qualquer e, portanto, tudo isto está auto-embrulhado umas coisas nas outras. Mas sim, também, e às vezes podemos ir só a emoções e desbloquear dores por efeitos secundários, por assim dizer. E, portanto, as coisas estão relacionadas. A gente nunca vai conseguir tratar da mente separadamente do corpo, não é? Elas estão os dois relacionados porque ambos estão ligados, o corpo não está lá ao fundo e a mente está aqui, eles estão embrulhados um no outro, portanto as coisas as emoções manifestam-se no corpo, os pensamentos também, as crenças também, as dores também se vão manifestar depois em formas emocionais, porque eu se estiver com dores num sítio, vai-me gerar certas emoções, por exemplo, pode-me gerar uma emoção de impotência, de eu não ser capaz de resolver a dor que tenho, isso é uma emoção que vai lá ficar carregada, pode-me gerar uma emoção de raiva, que é uma emoção de estar contra aquilo e querer vingar-me de alguém que me causou aquilo, portanto, tudo isto pode estar perfeitamente interrelacionado. O que importa é pegar num sintoma, começar por uma ponta, seja a dor ou as emoções, e começar no desbloqueio, no desentupimento de canos, basicamente é isto. Se eles ficarem a fluir bem, os chineses têm uma coisa que dizem que é blood follows qi, ou seja, o sangue acompanha a energia. E, portanto, nos sítios onde está entupimentos, o próprio sangue, o corpo dá sinal para que o sangue não passe tanto por lá. Se o corpo, se aquela parte do corpo não fica irrigada, também o físico vai sofrer. Portanto, as coisas estão relacionadas. A própria circulação sanguínea está relacionada com a circulação energética. Isto, felizmente, como disse, já foi estudado há muito tempo e continua a mostrar-se válido. Aliás, tão válido que, por exemplo, uma técnica como a acupuntura, que se baseia nesta lógica dos meridianos, porque a maior parte dos tem uma ideia que espetam-se agulhas em determinados pontos, que são exatamente essas zonas da canalização toda. A técnica funciona, é eficaz e já está otorgada não sei se pela OMS e já é aplicada em hospitais e etc. E, portanto, baseia-se sobretudo nisto. E este EFT baseia-se nessa mesma lógica, só que em vez de irmos com as agulhas, vamos com os dedos. É um princípio de estar a tocar no fundo para que o cano desbloqueie. Mas pronto, depois poderemos também falar mais para a frente e estou aberta a dúvidas, coloquem a mim ou a Isabela ou na página do Secrets, qualquer coisa adicional queiram saber, coloquem que a gente depois também responde. Colocar. Tenho aqui não é uma questão, mas é um comentário da Sofia sobre a ansiedade. Também é uma técnica utilizada para a ansiedade, não é? Imenso stress e ansiedade é algo que é perfeitamente comum e muito comum a todos nós, não é? Portanto, a ansiedade basicamente é uma espécie de medo, só que ao passo que o medo é uma coisa específica,
A gente consegue dizer que tem medo de A, B, C, tigres, aranhas, do meu chefe, da minha mãe, do cão. A ansiedade não tem uma coisa específica, ou seja, é um medo de algo que não sabe exatamente o que é, por isso é que é tão potente, porque pode ser tanta coisa. Mas é mais fácil ter medo de uma coisa específica do que ter medo de não se sabe bem do que algo pode correr mal. Portanto, isto é ansiedade. Portanto, é terrível e há muitas pessoas com esta questão, porque nem conseguem especificar, nem conseguem transformar a ansiedade num medo. Esse até é o primeiro passo, transformá-la num medo. E, portanto, aqui é um bocado uma técnica de ir lá buscar estas emoções e conhecê-las melhor para, afinal, lá está. Se eu olhar para o autocarro e vir uma mancha de passageiros, nem sei quem são, se eu conseguir identificar quem são, já é uma coisa. Se eu chegar ao pé deles, é outra coisa. Se eu falar com eles, é outra coisa. Portanto, a cada momento eu vou tendo mais informação à medida que me aproximo. Agora tenho de me aproximar, não posso é ficar a conduzir e com a malta toda lá atrás a guinchar. Né? Tenho de ter a coragem de ir lá e falar e perceber qual é o feedback que estou a ter. Né? Voltando ao autocarro. Eu estava aqui só a rir um bocadinho do comentário que a Paula fez, claro. do medo e da tristeza. Todos têm o seu papel. E eu rio-me para quem tem miúdos mais pequeninos, que já não é o nosso caso, que o nosso já está grande, mas que para quem tem miúdos mais pequenos, o filme Divertidamente fala muito sobre as emoções e como as caracteriza, e uma das conclusões da história, para quem acompanhou com os miúdos, é essa mesma, ou seja, a tristeza, que tinha sempre um papel que era posto de lado, ela foi a heroína principal, porque há momentos que nós precisamos de determinadas emoções, e nem todas as emoções têm que brilhar, não é? E achei piada agora quando vi aqui o comentário da Paula, que fez-me lembrar o filme, que já na altura eu gostei muito do filme. Olhar aqui também para mais alguma questão que nós tínhamos aqui sobre as emoções e sobre o EFT. Posso-vos dizer que enquanto paciente eu já utilizei essa técnica há alguns anos e voltei agora a utilizar com o Pedro. E é uma técnica muito libertadora das emoções, mas muito libertadora no fim da sessão. Portanto, há aqui um alívio muito grande e eu gostei muito, já não tinha essa sensação há muito tempo, já não o utilizava há muito tempo. Tivemos aqui também algumas questões a falar sobre a parte feminina e a parte masculina e se as duas partes gerem da mesma maneira as emoções, não é? Temos aqui várias questões sobre essas. Ou se a mulher gera melhor as emoções do que o homem ou vice-versa. Não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa. A questão é que a maior parte dos homens, por aquilo que já temos vindo a falar, normalmente ignoram esta vertente, ou seja, dão mais importância à parte cognitiva. Portanto, a tendência do homem é não dar atenção e esquecer. Elas vão se manifestar, ou manifestam-se ele saber ou manifestam-se mais tarde. As mulheres normalmente dão alguma importância, só que depois, como falta, se calhar, o estudo ou a informação suficiente, depois entram na tal confusão que estavas a dizer há bocado, fica-se sem saber bem, entra-se num mar e nem se sabe. O homem nem vai mergulhar, a mulher mergulha, mas depois tem tendência a ficar perdida. Isto é uma generalização, mas sim, as mulheres normalmente, ou o sexo feminino, ou as pessoas com esta energia mais feminina, dão mais importância a este aspecto. Mas depois estar perdido no mar de emoções também não é, quer dizer, é quase tão mau, entre aspas, do que não olhar para elas. Porque em ambos os casos, numa não se sente, é por ignorar, não é? Outra é para a pessoa estar lá, mas não conseguir sair daquele mar todo. Portanto, são desafios diferentes, efetivamente, que os homens e mulheres têm, mas, em última análise, a distinção não é tanto essa. É que cada pessoa se sente à sua maneira e cada pessoa tem de ter a oportunidade e dar-se a liberdade de conhecer as suas emoções e de perceber como é que pode tirar benefícios dela, ouvindo-as, escutando-as. Isso é o mais importante. Homem ou mulher tem a capacidade de o fazer. Ou criança também. Olha, eu tenho aqui uma pergunta que não vem nos comentários, vem aqui por SMS, que é essa técnica, nós aqui somos muito portáteis, essa técnica pode ser utilizada, não sei porque é que não vem por aqui, mas pronto, essa técnica pode ser aplicada também a crianças, é a dúvida. Claro. Sim, pode ser aplicada. Não há restrição nenhuma, porque, claro, se a criança não se conseguir exprimir, é mais difícil. Ficamos só com a parte de toque, que tem a sua utilidade, mas isto depois implica haver uma interação entre as duas partes e que uma parte consiga exprimir. Se eu me conseguir exprimir o que é que estou a sentir, dá-nos mais informação do ponto de vista terapêutico, portanto acrescenta valor. Mas mesmo que não se consiga, consegue-se obter informação. Para já não dizer que a técnica também pode ser aplicada à distância, portanto, há aqui várias outras vertentes possíveis, mas sim, mas em relação a crianças, sim, é perfeito, porque ela não é não invasiva,
É no Vivaz e Sim, a educadora era na isso que eu mesma. estava... Aliás, quer dizer, eu faço isto à minha filha, que tem 2, 3 anos. Ela às vezes foge um bocado e eu fico lá a tocar-lhe e a tentar dizer coisas. Para birras, por exemplo, ajuda um bocado. Muito bem. O filme que eu estava a dizer há pouco era o Divertidamente, que é um filme da Pixar, e a Sara está aqui também, a Sara Pinheiro está aqui a dar também uma sugestão num livro sobre emoções para crianças, muito interessante. Eu, quando tirei o meu curso de Mindfulness para crianças, nós tivemos um fim de semana só a trabalhar este livro, que é o Monstro das Cores, e que fala sobre as emoções e como gerir as emoções. E é pequenino, nós temos que aprender a lidar com elas para que cheguemos a adultos muito mais preparados. Esse livro é muito interessante. Sim, estou a ver aqui um comentário da Sandra que também fala a dizer que Os desenhos, não é? Exato. Aliás, estas técnicas usadas também por psicólogos, não é? Em vez de estarem a perguntar porque a criança não se consegue exprimir, a criança desenha e exprime-se manualmente e daí tira-se relações, não é? Ou através das cores também, não é? Portanto, sim. Quer dizer, isto já não se usa no EFT, mas são maneiras de juntar e conseguir chegar às crianças dentro das capacidades e habilidades que eles têm no momento, sim, claro, uma boa dica. Muito bem. Se não temos mais nenhuma questão e estamos a chegar aqui ao final do nosso tempo, penso que tens aqui alguma coisa para nos contar. Tenho uma história. Desta vez vou encurtar a história mais curta. Também já estamos com o tempo contado, mas deixo-vos uma história final, como tem sido hábito. A minha mãe fica muito orgulhosa de ti. Pronto, ok. Então, mais uma história. Então, esta história é uma história de dois monges, um mestre e um aprendiz, que estão a fazer um caminho pelas montanhas, um trilho, porque vão do seu templo até outro templo, que está a bastantes horas de distância, que ainda são uns 30 ou 40 km. É um percurso longo. Então vão os dois monges pelas montanhas, o mestre e o aprendiz, e às tantas encontram, ao pé de um rio, encontram uma rapariga, uma jovem, a chorar. E o monge olha um para o outro e tal, e o monge mais velho vai lá ter com ela. E, portanto, o que é que se passa? Ela diz, olha, o rio está muito alto e eu tento chegar com os meus pais do outro lado, não consigo, tenho medo de cair, tenho medo e tal. E então ele agarra, gentilmente, pega ao colo, atravessa o rio, com cuidado, de facto estava um bocado corrente, e deixa do outro lado. E depois trocam um olhar, um sorriso, e ele diz-lhe, então, espero que tenhas um resto de bom dia. E despedem-se. Bom, nisto, junta-se ao aprendiz, e continua a fazer o seu caminho, como tem tentado a fazer. O tempo passa, vai passando, uma hora, 2 horas, eles fazem o caminho em silêncio. O tempo passa. Já de noite, quase de noite, ainda não chegaram ao outro mosteiro, e já tinham passado para aí uns 20 km do rio. O monge aprendiz vira-se para o seu mestre, não conseguiu conter-se mais. Ele que andou calado o caminho todo, os dois. Mestre, desculpa, tenho de falar, não consigo aguentar mais. Como é que é possível? Como é que é possível teres feito isto? Eu toda a minha vida aprendi, tomámos votos de não tocar em mulheres, ensinaram-me que não devia me aproximar assim de uma mulher, nem me agarrar ao colo. Também ela podia estar a querer roubar-nos, podia ser uma artimanha. Não sei como é que não tiveste medo ou não pensaste nisso. E depois eu acho que ela nem te agradeceu o suficiente quando tu fizeste isso, tu a levaste para o outro lado. Impressionante. Como é que foi possível? Não consigo perceber porque é que fizeste isto, mestre. Então ele estava completamente indignado. E o mestre olha para ele e diz-lhe assim, eu deixei-a do outro lado do rio há 20 km atrás. Porquê que tu ainda continuas a carregá-la? Então, quantos de nós estamos a carregar coisas que já se passaram e há quanto tempo estamos a carregá-las? Há um dia, há um mês, uma semana, há um ano? E precisamos mesmo de carregá-las? E com esta me despeço.
Boa noite. Muito bem, espero que tenham gostado e que mais uma vez possam levar daqui informação que contribua para a vossa evolução pessoal, step by step, é assim que nós avançamos, e até ao próximo live. Boa noite. Adeus, obrigado, foi um prazer.